E aí galera, como que vocês estão aí? Grupos Dicas de Ouro. Então, como vocês estão de domingo? Estão descansando? Estão estudando? Estão estudando aí? Parabéns, show de bola, regularidade. Depois, se você não assistiu ainda o vídeo lá que eu postei aqui no grupo, Estratégias para Estudo é um vídeo importante em relação à estratégia. A gente não dá muita bola para a estratégia, mas a estratégia é sim muito importante. E outra estratégia importantíssima quando a gente pensa em questões de concurso é eliminar as alternativas incorretas. E quando a gente fala de questões de SUS, Sistema Único de Saúde, isso é mais importante ainda, porque são assertivas geralmente longas, assertivas que uma palavra acaba tornando essas alternativas incorretas. Então a gente vai discutir alternativa por alternativa a respeito dessa questão que a gente postou, questão de registro 2018, questão do concurso de bucomaxilo. Não são muitas pessoas que vão prestar bucomaxilo em Itapevi, que eu vi, mas caiu na questão, no concurso de bucomaxilo de registro 2018. Então vamos lá para a questão. Em relação ao SUS, Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta. Ah, o SUS nasceu por meio da pressão dos empresários que entenderam que a saúde é um direito de todos, uma vez que anteriormente a Constituição Federal de 1988, a saúde pública estava ligada à previdência social e à filantropia. Então, essa assertiva está praticamente toda correta, só uma palavra que torna essa palavra incorreta. O SUS nasceu por meio da pressão dos empresários e não é empresário. Nasceu por meio da pressão da sociedade, de acadêmicos, sindicalistas, até esse movimento chamado Reforma Sanitária é também assunto de questões da VUNESP. Então, lembra de estudar também Reforma Sanitária que pode estar caindo, ok? Então a alternativa A está toda correta, ele nasceu por meio, não só a parte de empresários que não, mas depois, uma vez que anteriormente a saúde é um direito de todos, artigo 196 da Constituição de 88, uma vez que anteriormente a Constituição Federal de 88, a saúde pública estava ligada à Previdência Social, é correto também. Somente quem tinha carteira assinada tinha direito a frequentar os hospitais públicos. Então, o sistema naquela época era um sistema extremamente excludente, um sistema que se baseava na carteira de trabalho. Quem não tinha carteira de trabalho tinha que buscar os hospitais filantrópicos, principalmente do grupo da Santa Casa. Então, alternativa B. O SUS é o sistema de saúde pública do mundo que atende mais de 400 milhões de pessoas, sendo que 50% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. Essa questão não era necessariamente saber parte de SUS, né, teoria de SUS, mas principalmente conhecimentos gerais. Se você lembrar que o último censo do IBGE, ele colocou que a população brasileira é de aproximadamente um pouquinho mais de 200 milhões de habitantes, então essa alternativa está totalmente incorreta, porque ele não atende 400 milhões de pessoas, e sim 200 milhões. Dessa forma, por esse número, essa alternativa está incorreta. Alternativa C. Os estados devem garantir 25% da sua receita para o financiamento da saúde, já os municípios precisam aplicar pelo menos 30% das suas receitas. Por que essa alternativa está incorreta? Na verdade, a porcentagem de que cada ente federativo aqui tem que dispor do seu orçamento. Os estados devem dispor de 12% do seu orçamento total arrecadado através de tributos. Já os municípios, 15% do seu orçamento total. Então aqui falava de 25 estados, que na realidade são 12, e os municípios, ao invés de 30, são 15%. 15% ou mais ou 12% ou mais. E a federação, a União, ela deve gastar o orçamento do ano anterior mais a variação do PIB. Então, por isso que a gente tem esses indicadores econômicos, né? Quanto que o Brasil cresceu? Se o Brasil cresceu 3%, no ano seguinte, por exemplo, se o Brasil tivesse crescido, esse ano está previsto o Brasil crescer 1,3, 1,4. Então o governo do Bolsonaro ele vai ter que gastar com saúde no mínimo que o governo do Temer gastou agora, em 2018, mais essa variação do PIB, que vai gerar entre 1,3% e 1,4%. Nunca menos do que ele gastou no ano anterior. Então isso é importante, isso é Lei Complementar 141, que foi acrescentado no artigo 198 da Constituição. Então cai esse tipo de questão, você está vendo justamente nela.
Alternativa D. A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a rede privada. E a partir desse primeiro atendimento, o cidadão será encaminhado para os outros serviços de maior complexidade da saúde pública, hospitais e clínicas especializadas. Esse encaminhamento para outros serviços de maior complexidade da saúde pública, hospitais e centros de especialidades, que princípio é esse? Seria o princípio organizativo de hierarquização. Então isso é muito importante, você tem que saber esses princípios, princípios doutrinários, universalidade, equidade e integralidade, também chamados simplesmente de princípios, ou princípios filosóficos, e os princípios organizativos, de como o SUS deve funcionar, que são hierarquização e regionalização, participação da comunidade e descentralização. Então isso tem que saber, porque se você não entende esses princípios, fica difícil de você responder a maior parte das questões e de entender. Então isso é a base, o entendimento teórico dos princípios e diretrizes. E por que a alternativa D está incorreta? Porque fala que a porta de entrada deve ser preferencialmente a rede privada. Não, isso está descrito no Decreto 7508 de 2011, algumas definições, e uma das definições é porta de entrada, região de saúde, mais outras definições, está no artigo 7508, e também é assunto que vem caindo recorrentemente. E a alternativa E, o SUS é financiado com os impostos do cidadão, ou seja, com recursos próprios da União, estados e municípios, e de outras fontes suplementares de financiamento, todos devidamente contemplados no orçamento da Seguridade Social. Lembrando, Seguridade Social é um tripé, é composto por saúde, previdência social e assistência social. Então isso é a Seguridade Social. Olha, uma questão, quantas definições, quantas coisas você precisa saber para responder ela. Então a teoria ajudando a eliminar as alternativas incorretas e chegando à alternativa que é, no caso, a alternativa E. Tá certo, gente? É assim que a gente estuda, assim que a gente direciona e assim que você deve estudar. Um grande domingo aí. Se você tiver tempo, continue estudando. Se você não está estudando, não se preocupe. Se você está curtindo a família, curta a família também. Eu estou aqui já me preparando fazendo a preparação para o curso preparatório para Suzano e Itapevi. Grande abraço.